Como que você começou essa área da musicalidade por completa? Eu sempre tive o sonho de gravar um CD, porque eu via, né, Mara Lima, Shirley Carvalhais, né? Sou da época de Mara Lima, Shirley. Me respeitam, gente. Me respeitem. Da época da Shirley, então eu via muitos CDs, gostava muito, amo Mara Lima, e sempre olhava os compositores naqueles encartes. Nos encartes dos CDs. Sim, olhava e falava, nossa, um dia eu vou ter um desse também, com o nome de alguns compositores. Então, os meus pais, eles lutaram bastante para que eu conseguisse gravar o CD. Só que eu só tinha o sonho do CD. Eu não tinha o planejamento depois, como que seria. Toda menina não tem, tipo, um planejamento do pós. Verdade. Ela acredita que vai conseguir aquilo e ponto, vai ser tudo feliz. Mas não foi bem assim. Teve várias dificuldades depois com o CD, porque teria que ter a divulgação, quem me levaria nos eventos, como que nós faríamos essa distribuição dos CDs. Então começou a ficar tudo muito complicado. Então eu pensei em não cantar mais. Eu falei, olha, eu quero desistir. Eu não quero cantar mais. Então eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe. Mãe, eu não vou cantar mais, né? Para mim já deu. Então eu vou fazer uma outra coisa. Vou começar a fazer faculdade, né? De psicologia. Enfim, ela falou, você pode fazer a faculdade de psicologia, mas é errado, Vanessa. Você parar agora. A gente lutou tanto, teve um alto investimento. Falei, eu sinto muito por vocês, mas eu não quero mais. Então, uma amiga me convidou para ir na igreja com ela. Era em outra cidade. Eu moro em Sumaré, era em Hortolândia. Então, eu falei, eu vou sim, porque ninguém me conhece, então ninguém vai falar nada para mim lá. Verdade. Ai, meu Deus, estava muito enganada, né? Deus é aqui, ali, em todos os lugares. Então, eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma pastora que estava dirigindo o culto. Todo momento, Silvana, ela olhava para mim. Não parava de me olhar. Olhava de um lado, do outro, eu abaixava a cabeça, até que ela veio na minha direção e falou, jovem, vai acontecer 3 coisas na sua vida. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu, Senhor, estarei contigo. Você vai receber um convite para um lugar onde você deseje muito e também um presente. A parte do presente e da viagem, né? Claro que eu peguei para mim. Agora, a parte do vale, não. Essa pastora ficou doida, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer comigo. Cheguei em casa, comentei com a minha mãe o que tinha acontecido na igreja. Minha mãe ficou muito nervosa e falou, vamos orar. Eu falei, orar para quê, mãe? A pastora tá doida, não tem nada a ver. Como que vai acontecer isso comigo? Eu estava naquela fase muito rebelde, então não queria ouvir nada. Depois de 15 dias, um amigo, que é pastor, convidou para ir para o Rio de Janeiro, me convidou para ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, pastor, que eu não estou cantando mais. Ele falou, Vanessa, já encaminhei seus CDs para lá, não existe isso não. Já falei que você iria, então você vai? Eu falei, olha, para não desfazer, né, da sua palavra, eu vou, mas vai ser minha última viagem. Eu lembro que eu saí de casa falando que seria a última viagem. Então nós fomos para o Rio de Janeiro, lá eu cantei, foi tudo bem. Quando nós estávamos voltando, eu estava de frente da rodoviária do Rio de Janeiro, ele falou, Vanessa, você quer ir embora? Eu coloco você no ônibus, você vai embora, que nós vamos para o Espírito Santo. Falei, não, pastor, eu vou com vocês, que é bom que eu conheço mais lugares. Então eu fui, muito feliz, no Espírito Santo também foi tranquilo. Quando nós estávamos voltando, o pastor estava dirigindo, eu estava sentada no banco da frente. Eu tinha aquelas câmeras digital, aquelas rosinha da Sim. Kodak, que naquela época eu usava muito, tirando foto de tudo. Daí o pastor falou, Vanessa, eu quero que você faça a troca de lugar. Eu quero que você vá para o banco de trás, a irmã vai vir para o banco da frente. Eu falei, não, eu não quero fazer a troca não. Ele falou, mas você vai fazer a troca. Então ele parou o carro. Do nada? Do nada. E falou, desce, faça a troca. Então a irmã trocou de lugar comigo e foi para frente. E eu fui para trás, mas muito brava, falando, tá bom, eu não venho mais. Ele, tá bom, então você não vem mais, mas é para você ficar no banco de trás. Eu falei, por quê? Se na viagem toda eu tô aqui na frente tirando foto, por que eu não posso ficar aí na frente? Ele falou, porque eu quero que você troque. E não falou mais nada. Depois de uns 15 minutos, mais ou menos, que nós estávamos andando, veio um carro na contramão e bateu de frente com o nosso carro. A irmã que trocou de lugar comigo, ela faleceu na hora.
Então pensa você dentro do carro, o carro ficou minúsculo, né? A cabeça do pastor esguichava sangue para todo lado. Eu lembro que eu perguntei, pastor, e agora? O que vai acontecer? Dentro do carro, você Dentro do carro. O pastor falou bem baixinho, que a voz dele já estava bem baixa. Falou, Vanessa, calma, Deus vai enviar anjos aqui. E Silvana, quando a gente está passando por uma luta muito grande, Deus ele é capaz mesmo de enviar anjos para poder nos socorrer. Apareceu 2 jovens ali, tirou a gente dentro do carro, colocou a gente, que não tinha nem acostamento ali, porque o carro na frente começou a pegar fogo, então eles apagaram, tirou a gente dentro do carro, ligaram para o SAMU. Quando o SAMU chegou, foi constatado que havia 2 óbitos, porque o pastor conta para minha mãe, né? Falou para minha mãe depois que havia constatado 2 óbitos, uma mocinha e uma senhora. Ele já pensou, a mocinha é a Vanessa. Então ele falou que ficou muito apavorado de como ele iria contar para minha mãe. Como que ele iria falar, tipo, a Vanessa morreu, era pra gente ter mandado ela embora, mas ela quis vir com a gente. Ele falou que pensou várias coisas. Quando nós chegamos no hospital, fui levada para o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico atendia todos, menos eu. Parecia que eu estava invisível. Passava do lado assim. Daí, naquele momento, foi o tempo que eu tive para poder orar. Porque ninguém estava me enxergando. Então, eu falei, vou pedir para quem pode me ajudar aqui. Então, eu lembro que eu orei bastante e declamei o Salmo 30 todo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu declamei isso muitas e muitas vezes, então não teria como eu esquecer desse salmo, porque eu declamei muitas vezes. Orei bastante, chorei muito. Daí veio um enfermeiro e falou, oi, você vai para um outro hospital, vamos fazer um exame em você. Daí eu falei, estou com muita dor. Ele falou, vou te dar um sedativo. E daí nós fomos fazer o exame. Era 3 horas de viagem da cidade onde eu estava, em Minas, para chegar até Belo Horizonte. Então, nós chegamos para fazer esse exame, que só fazia lá, de ambulância. Você foi de ambulância. Isso, só fazia lá esse exame. Então, nós fizemos a tomografia lá, e eu estava com o olho fechado, e o médico perguntou para a enfermeira, ela está dormindo? A enfermeira falou sim, mas eu não estava. E daí eu assustei, continuei com o olho fechado. Ele falou assim, então, porque daqui para frente, essa mocinha vai precisar de muita sorte, porque ela fraturou a coluna cervical. Então, ela ficou tetraplégica. Quando eu ouvi, como eu estava com sedativo, eu tomei um choque, mas fiquei na dúvida até do que era cervical. Eu fiquei pensando, cervical, fraturei, mas o que será que é cervical? Fiquei pensando e tal, e depois falei, tetraplégica, peraí, então não vou mexer mais nada. E daí eu queria meio que entrar em desespero, só comecei a chorar. Daí eu lembro que veio uma senhora, estava passando assim no corredor, uma senhora e falou, tenha fé, filha, vai dar tudo certo e tal, falou boas palavras para mim. Depois nós fomos transferidos novamente para o hospital que estávamos de início, foi quando a minha mãe já havia chegado no hospital. Então, quando ela chegou, eu contei tudo, né, o que tinha acontecido e falei, mãe, ele falou que fiquei tetraplégica. Minha mãe saiu já correndo da sala e foi falar com o médico. Quando ela voltou, ela falou, não é nada disso não, Vanessa, eu não consegui falar com o médico, mas não é nada disso. Só que a expressão dela, ela não consegue disfarçar quando ela está com medo ou muito assustada. A expressão dela era que, tipo, tinha algo muito grave. Então, ela ficou com a expressão de, tipo, susto, com medo. Só que, ao mesmo tempo, ela passava muita fé de que iria dar certo, de que já tinha conversado com o pastor da nossa igreja, que o pessoal estava levantando um clamor pela minha vida. Então, eles fizeram um relógio de oração por mim. Eu sou muito grata, porque
A oração pode muito. Tem pessoas que às vezes passam em algum lugar e falam assim, ore por mim. E se eu falei, ok, eu vou orar por você, você pode ter certeza que eu vou orar. Antes, não. Antes a pessoa falava, ore por mim, eu falava, tá bom, e não orava nada. Mas depois que a gente vai vendo o poder da oração e de que pode mudar a história e de que vai vivendo também tudo isso, a gente passa a ter mais fé, a ter uma palavra de ânimo para outras pessoas. O diagnóstico foi terrível. Tetraplegia, pensa, eu fazia todas as coisas, andava de bicicleta, andava para lá e para cá, e de repente eu não poderia mais fazer isso, teria que ficar dependendo de outra pessoa. E quando aconteceu isso, eu fiz um voto com Deus. Se ele me tirasse daquele hospital com vida, não foi nem se o Senhor me deixar voltar a andar. Não. Se o Senhor me tirasse com vida, eu não iria parar mais de cantar. Então, eu iria falar sobre ele, eu iria cantar para ele. E eu passei no lugar de uma cantora para uma adoradora. Porque adoração é muito diferente. Adoração é quando você está na sua casa, quando outras pessoas não estão te vendo, quando você não está nas redes sociais, é você conseguir manter a mesma postura, é você ter a mesma essência, não perder a essência. Eu sempre oro por isso, para não perder a minha essência, porque com as redes sociais, com as coisas que tem hoje em dia, é muito fácil a pessoa se perder no meio do caminho. Então, esse é o meu maior objetivo, falar sobre Jesus através das minhas canções e que quando as pessoas ouvirem essas canções, não ouça apenas uma voz, mas ouça uma voz inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém.